De pé, irmãos, vamos ler esse texto de pé. Peço que os irmãos estejam lendo comigo. No 3 a gente lê 2 Coríntios 9, versículo 7. 1, 2, 3. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Então vamos estar tomando assento, aqueles que quiserem, puderem. A obreira pode também, se quiser ficar sentado, não tem problema nenhum. Vamos estar entrando nesse assunto. Eu vou pedir, se possível, ao obreiro Leandro que fique aqui com outro microfone, porque aí eu vou antecipando os versículos a serem lidos e o Senhor vai me ajudando a ler. As pessoas têm a possibilidade de ouvir do outro lado e a gente torna o culto mais rápido, né? No sentido, talvez não dê para terminar o estudo todo se eu tiver que estar procurando versículo por versículo. Então, quando nós estamos diante desse texto, onde Paulo está revelando através do Espírito a importância da contribuição, seja de donativos, seja em dinheiro também, quando o apóstolo Paulo ele está ensinando a respeito desse assunto aos irmãos de Corinto, ele está falando da importância desse ato. Ele está falando que não se trata tão somente de um assunto material, mas também espiritual. Ele fala de contribuição, mas que isso envolve reações em Deus. É interessante quando a gente observa isso. E se a gente observar com cuidado, nós seremos muito mais fiéis a Deus no que diz respeito a cooperar, a contribuir com a obra de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele vem tratando do assunto já no capítulo 8. Quando chega nesse versículo, ele fala da seguinte forma: que cada um deve contribuir conforme ele propôs no coração. Quando nós falamos de coração, nós estamos falando de entendimento nesse versículo. E o coração é muito importante no que diz respeito à coisa de Deus, o pensamento. É porque o homem, ele pode tirar do seu tesouro coisas boas e coisas más. Jesus Cristo certa vez falou isso. E a Bíblia fala que onde tiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, aquilo que a gente considera como algo que é valioso. Às vezes a gente pode parar e pensar assim: o que é mais valioso? A riqueza que eu tenho ou o meu próximo? No caso do jovem rico, a riqueza dele era mais importante. No coração dele, o coração dele estava preso à riqueza. Quando ele dizia que ele amava e guardava os mandamentos desde a sua infância, ele mostrou que não era verdade aquilo que ele estava afirmando. Aquilo que ele estava dizendo era mentira. A riqueza estava acima do próximo. E não falamos do próximo, qualquer pessoa. Alguém que tinha riqueza também. Porque se alguém tinha riqueza, não havia necessidade de pegar a riqueza dele e tornar alguém mais rico. Jesus Cristo falou assim: você pega o que você tem e não dá para qualquer pessoa. Você não pode escolher pessoas. Então você vai entregar para parentes que já tem, para um amigo que não tem ou que tem pouco. Não, você vai pegar e você vai repartir com os pobres.
ou seja, quem tem necessidade. Aquele jovem foi embora. Jesus Cristo falou: depois você me segue. Trazendo para os dias de hoje, tem muitas pessoas enganadas, achando que estão seguindo a Jesus, mas as suas atitudes estão o distanciando cada vez mais de Cristo. Ele está caminhando em direção contrária a que Cristo deseja aquele caminho. Aí o apóstolo Paulo fala assim: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Vamos pôr um título até um pouco longo nessa mensagem, mas é importante porque a gente consegue entender. Se falar com menos palavras, a gente não entende. Então só o tema já faz a gente parar para pensar. Contribuições e ofertas na igreja e a sua importância. Nós vamos estar tratando desse assunto. Como eu disse, o nosso pastor, para quem não viu o vídeo, porque tem pessoas que pensam assim mesmo dentro da Assembleia de Deus, que concordam que o dízimo é bíblico, né, diferente do pensamento de algumas pessoas para o Novo Testamento, porque o dízimo ele antecedeu até a lei. Então ninguém pode dizer que foi porque a lei foi estabelecida e cumprida por Cristo e agora as pessoas não precisam mais cumprir isso. Não, porque isso aí é o que a gente acabou de ler. A pessoa levar no sentido que ele sentiu no coração. Isso significa voluntariedade. Não precisa ninguém pedir. Então, Abraão deu o dízimo. Jacó falou: não, se eu prosperar no caminho, ou seja, se eu receber tudo que eu receber na minha mão, certamente eu darei o dízimo. Tudo antes do estabelecimento da lei. E tudo foi se cumprindo com o passar do tempo. As pessoas foram sendo dizimistas. E pela Bíblia não falar tanto no Novo Testamento, as pessoas acham que não há necessidade de estar dizimando nos dias atuais. Ainda que eu viesse concordar, a gente não utiliza o nome dízimo, mas a gente vê no Novo Testamento não só Paulo falando, mas outros apóstolos falando do assunto de contribuição, que é a mesma coisa. Seja oferta de donativos, sejam ofertas em dinheiro, o Novo Testamento fala a respeito disso. Então isso tem uma importância no mundo material e tem uma importância também no mundo físico. Primeiramente, nós queremos entender o significado da palavra contribuir. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de organismo vivo, no sentido espiritual, que nós somos componentes do corpo de Cristo. Não só nós que estamos aqui, mas toda a igreja dos 4 cantos do mundo e quem já morreu em Cristo. Então a igreja é um organismo. E a igreja é uma organização. Como organização, nós precisamos contribuir. Porque existem os impostos a serem pagos. Existe aquilo que nós utilizamos, a aparelhagem como nós estamos utilizando, que precisa consertar ou que precisa comprar um novo. Existem produtos de higiene. Existem pessoas que vão precisar de uma ajuda em um determinado momento. E como é que nós vamos ajudar essas pessoas sem os recursos necessários? Então nós precisamos ter os recursos para poder socorrer as pessoas como uma organização. Então quando a gente fala de contribuir, o significado da palavra é cooperar. Então alguém que faz parte de uma organização e alguém que se considera fazer parte do organismo principalmente, que é como quem diz assim: eu faço parte do organismo vivo que é o corpo de Cristo, então eu estou ligado a Cristo. Então aí mesmo que nós temos que entender que há necessidade de cooperar, que há necessidade de colaborar financeiramente. Então me chama a atenção quando o nosso pastor, o presidente, falou ontem naquele vídeo das pessoas buscando socorro por causa da crise que o nosso país vive.
E às vezes a gente consegue socorrer com a cesta básica, consegue socorrer ali com um dinheiro para comprar um gás que falta. Mas ele falou algo que é muito importante. Ele falou: tem pessoas que acham assim, não vou levar dinheiro para a igreja, não vou levar aí coloca o nome do pastor, não vou levar dinheiro para o pastor. Ele citou: mas tem pessoas da igreja que moram de aluguel e não estão recebendo. E tem 2 meses, que desde quando começou a crise, algumas pessoas começou a não receber também, algumas dessas pessoas, não ter recursos, ou ter alguns recursos que não são suficientes para arcar com essas contas. E ele falava: e essas pessoas que acham que é suficiente levar somente 1 quilo? Ou então eu prefiro dar uma cesta básica do que levar a oferta ou um dízimo na igreja. Ele perguntou assim, isso me chamou a atenção: o feijão paga aluguel? O açúcar, ele paga a conta de luz? A gente não precisa pensar muito para entender que não paga. Ele falou: tem várias pessoas nessa situação, não só no nosso ministério. E por isso eu fiz questão de estar transmitindo ao vivo, porque talvez tenha pessoas do outro lado, em outro ministério, não precisa ser do nosso ministério para entender isso. Deus tocou no meu coração exatamente para você entender que você foi criado, que nós somos criados para sermos canais de bênção na vida das pessoas. Quando Deus falou com Abraão: em ti serão benditas todas as nações, ele falou de uma forma literal. Ou seja, todas as nações e pessoas poderiam ser abençoadas através de Abraão, exercendo a fé que ele exerceu lá no passado. Mas Abraão também, ele está representando ali a figura da igreja, a figura missionária daquele que foi criado para que vidas sejam abençoadas através dele. É por isso que Cristo, ele deu um mandamento e uma ordem à igreja para cumprir uma missão de pregar as boas novas. Ou seja, nós somos pessoas que levam bênção a outras pessoas. Ou seja, Abraão estava representando a igreja lá no passado. Então todos nós que somos cristãos, se tiver dentro das nossas condições materiais, nós temos o dever de contribuir com a obra de Deus, de cooperar, de colaborar. Porque é muito bom a gente não ter falta de nada, ou pelo menos ter o básico. Isso é bom, a gente tem. E aqueles que não têm? Qual o sentimento que é gerado em nós? Ou será que nós somos tão egoístas a ponto de nem lembrar que tem alguém necessitando? Por incrível que pareça, tem pessoas carregando o rótulo de cristão nos dias atuais e não tem nem se lembrado que tem alguém que está sem condição de pagar um aluguel. No nosso ministério, na sua igreja, você que está vendo que é de outra igreja, ou você que vai reproduzir depois. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala dessa forma, nós vamos ver detalhes importantes nesse versículo. E eu vou pedir para o obreiro Leandro releia o versículo de número 7. Nós estamos lendo 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 7. O obreiro vai estar lendo aqui, você vai estar ouvindo aí. Nós vamos ver que coisa importante Deus fala através de Paulo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém. Então, nós já entendemos o significado da palavra contribuir. É cooperar, de uma forma bem resumida. E é colaborar. E o texto diz, cada um. O apóstolo Paulo, ele está falando para uma igreja. Quando ele fala cada um, está falando todas as pessoas. Não são alguns. Todas
todas as pessoas, ou seja, todos os membros, contribua como propôs no seu coração. O que nos chama a atenção aqui? Que a pessoa confunde o ato de voluntariedade no sentido de assim, eu sou voluntário porque eu levo a oferta. Não, o texto aqui está dizendo que nesse sentido não tem que ter voluntariedade, todos devem levar. Vamos ler só a primeira parte, novamente. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Amém. Cada um. E aí está falando contribuir, ou seja, oferte. Todos devem ofertar. Agora, o valor que não pode ser determinado por outro. Aí que a voluntariedade entra. No valor, naquilo que você vai doar. Naquilo que você e eu, naquilo que nós vamos ofertar. Aí é a voluntariedade. Aí você decide. Aí eu decido quanto eu vou doar, quanto eu vou dar, quanto eu vou contribuir. Mas ofertar, todos devem levar a oferta. Já no passado era assim. No Antigo Testamento era assim. Deus convidava, não era alguns não, era todos os israelitas a levarem a oferta a Deus. Em determinados tempos, principalmente quando havia festas cerimoniais. Então, quando alguém acha assim, não, eu que tenho que decidir se eu levo ou não. Você pode decidir quanto você leva. Quanto você leva, isso você decide. Agora o dever, ainda que seja o mínimo, você tem um compromisso, tem um dever de levar. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja. E como eu disse, existem outras partes da Bíblia que falam. Nós vamos ficar mais presos aqui porque já tem muito conteúdo aqui. E isso é uma doutrina. O apóstolo Paulo está doutrinando a igreja. Não é um versículo só que ele está falando. Ele está falando quase o capítulo todo. Então é mais. Isso é uma doutrina, é uma doutrina. 2 versículos já podem, dentro do contexto, já se formam uma doutrina. Ele fala em 2 capítulos aqui consecutivos, no 8 e no 9. E se tratando de doutrina, na teologia nós estamos tratando de mordomia cristã, que envolve muito mais áreas, mas na contribuição de dízimos e ofertas é chamado também mordomia cristã. Então o apóstolo Paulo, ele está falando de uma doutrina. Quem faz parte de uma igreja, ele deve cooperar, ele deve contribuir. Ele deve contribuir. Por que ele deve contribuir, pastor? Porque ele se diz membro de uma igreja, de uma organização, e ele se diz membro do corpo de Cristo. Então, se eu sou membro de uma igreja como organização, e eu sou membro do corpo de Cristo, eu tenho que me preocupar com os demais membros. Não é isso que a Bíblia ensina? No próprio livro, na própria carta aos Coríntios, é isso. Então, se eu me preocupo que eu tenho que pagar o aluguel, que eu tenho que pagar uma conta de luz, que eu tenho esse compromisso, eu devo me preocupar com aqueles que têm que fazer isso e não têm o recurso, não porque não quer, mas porque não estão em condições. Então, quando nós tratamos de reino, nós só vamos entender isso e só vamos cumprir isso se nós tivermos o entendimento transformado. Senão, como eu já disse, nós não vamos nem lembrar se tem alguém que está precisando em um momento desse que nós estamos vivendo. Nós não queremos saber se a pessoa vai ser despejada da sua casa, que ela paga aluguel, porque tem empresários, pessoas que têm suas casas, ou não precisa ser empresário, mas é um senhorio, que ele tem condição de passar alguns meses ou até alguns anos com os recursos que ele conseguiu juntar. Mas tem outros que não. Ali é a sobrevivência dele também. Ele precisa receber aquilo. E como é que fica a questão aí? Ele tem que receber. O nosso irmão tem que pagar. E às vezes o senhorio também é o nosso irmão. É um cristão. E simplesmente nós temos a condição e cruzamos os braços e podemos testemunhar com toda, como nós podemos dizer, testemunhar com certeza ou com toda a convicção que nós fazemos parte de um corpo
chamado corpo de Cristo, que é o organismo vivo, ou de uma igreja como organização. É momento de nós refletirmos, é momento de nós pararmos para pensar. Esse é o momento que Deus ele tem tomado proveito para provar a sua igreja, para provar aqueles que se dizem que são cristãos. Então nós já observamos aqui que estamos tratando de uma doutrina, não só invenção nossa ou de qualquer outro pastor. O apóstolo Paulo falou, cada um contribua. Se cada um então faz parte de uma igreja, você tem um dever. Se você não cumpre, está deixando de cumprir o mandamento. Se tornou uma doutrina, está se tornando um mandamento. Se a gente não obedece ao mandamento, nós somos transgressores. Então estamos transgredindo. Então vamos ver coisas que nos chamam a atenção, como eu disse o tema, contribuições e oferta na igreja. E a sua importância. Por que é importante? É importante porque ela tem que ser obedecida. É algo que a gente tem que ter um conhecimento. Então vamos lá. Então, voluntário nós só vemos que é o valor. Eu não posso chegar para qualquer pessoa aqui, ó, você tem que dar R$10, R$5, R$15 de oferta. Aí você coloca o que você quer. Agora, se você tem R$1 e pode, você tem o dever de ofertar à igreja que você faz parte, de ajudar. Lendo novamente o versículo, por favor, a segunda parte, até o final. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então nós vemos que esse ato do cristão contribuir, ele gera sentimentos na pessoa que está ofertando. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo ele sabe disso, e melhor do que ele, o Espírito Santo sabe. Ele fala, seja R$1, seja R$100, seja R$1.000, seja R$50 ou centavos. Quando você entregar, não faça com tristeza. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está afirmando, porque ele está falando através do Espírito, que tem pessoas que fazem isso com pesar. Eu vou levar, mas bem que eu queria deixar para comprar tal coisa. Eu vou levar, mas será o que é que o pastor vai fazer com aquilo? Olha que coisa séria. Sentimentos gerados por causa do dinheiro. Aí mostra onde está o coração dessa pessoa. O apóstolo Paulo diz assim, ó, não com tristeza. Se você der com tristeza, está sendo gerado um sentimento em você, que vai gerar um sentimento em Deus. Quando você faz isso, as nossas ações, elas falam com Deus. Deus está observando. Não com tristeza, mas nem necessidade, é isso? Na minha tradução é necessidade, mas pode ler. Ou por necessidade. Isso. Não com tristeza ou por necessidade. Quando fala dessa necessidade, é não com tristeza ou obrigação. A palavra, para a gente entender melhor, é assim, não, vou levar porque estou me sentindo obrigado. Quando passa a salva, né, outras igrejas têm um gasofilaço, porque se eu não for lá em vez em quando e colocar lá, todo mundo vai saber que eu trabalho, ou todo mundo sabe que eu tenho um recurso, eu tenho uma loja, eu sou um microempresário, e eu nunca coloco uma oferta. Todo mundo, a pessoa mais pobre da igreja coloca, e eu nunca coloco nada, então eu tenho que colocar lá, porque eu estou sendo obrigado a fazer isso. Porque senão, se eu não pudesse, eu não fazia, eu não faria. Como é que o dinheiro, né, ele causa sentimentos em nós, como causou no jovem rico que nós falamos. Divide com o pobre, não é para qualquer pessoa não, para os pobres. Então Deus é muito direto quando Ele fala, né, o que a gente tem que fazer. Não, você vai fazer isso aqui para a igreja, como Paulo falou. Contribua para a igreja. Não, mas não vou contribuir para a igreja, estamos deixando de obedecer o que o Espírito está falando através de Paulo, ou deixando de obedecer o que Jesus Cristo falou, como foi no caso do jovem
rico. Então nós vemos que o ato de contribuir, ele gera sentimentos em nós, que é o sentimento de tristeza ou pesar, é o sentimento da necessidade, não, porque eu sou obrigado a fazer isso, senão está todo mundo olhando, inclusive o pastor está olhando, então quando passa a salva eu tenho que colocar uma salva. Se todo mundo vão usar um termo popular, vão achar que eu sou mão fechada, né? Mas ele fala assim: o cristão que contribui, ele só pode contribuir de uma forma, com alegria. O restante do versículo fala isso. Ou seja, por prazer, por entender que aquilo que ele está fazendo está sendo útil para a obra de Deus e para a vida dos seus irmãos, ou de alguém que não faz parte da igreja, porque os valores que chegam à igreja como uma organização séria, ainda que os membros não fiquem sabendo, ela pode alcançar até uma pessoa que não é cristã. Então, independente para onde vai, isso não é o mais importante. Deus está falando através de Paulo que o mais importante é fazer isso com alegria. O mais importante não é levar para Deus, não é levar que alegra o coração de Deus, porque se levar com tristeza, Deus não se alegra, porque se levar como obrigação, Deus também não se alegra. O importante é levar ou entregar com alegria. Ou seja, quando a gente entrega com alegria, a gente não para nem para pensar no nosso projeto, porque tem pessoas na igreja que tem mais projeto do que o líder. Não, mas bem que isso que eu contribuo poderia ser usado naquilo, ou ser usado naquilo outro. Aí se ele contribui um mês e o pastor e as pessoas que organizam resolvem fazer aquilo que ele estava pensando, e está sendo investido direito. Mas se fizer outra coisa que ninguém vê, agora eu não vou ofertar mais não, esse mês não vi nada. Vou parar de dar o dízimo, porque geralmente as pessoas se preocupam com aquilo que é público. E tem muitos pastores líderes que deixam levar por isso. Ele fica fazendo coisa porque as pessoas vejam, para as pessoas continuarem ofertando. Mas às vezes aquilo não é o mais importante, aonde deveria ser investido. Devemos ter essa preocupação se algum pastor ou líder estiver vendo, né? Às vezes uma viúva está mais necessitada, né, do que um espaço do prédio ser pintado. Alguém que está numa situação dessa que eu falei aqui, de desemprego, desprovido, sem poder trabalhar, quer trabalhar, mas não pode, por causa da situação de saúde que nós estamos vivendo. Então o assunto não aborda somente esse momento, mas todos os momentos, porque em todos os momentos tem pessoas necessitando. Jesus Cristo certa vez falou assim, a mim vocês não terão todo o tempo, mas os pobres vocês sempre terão. Sempre vai ter alguém precisando de ajuda. E sempre que tiver pessoas precisando de ajuda, também vai ter pessoas que podem ajudar. Só que às vezes essas pessoas que podem ajudar, não ajudam. Ou pelo contrário, sabe que poderia ajudar e por poder ajudar eu não vou ajudar, porque para que aquilo não se concretizar. Tem esses sentimentos também, mas não é esse que nós queremos entrar, porque nós estamos dentro desse assunto de 2 Coríntios 9, versículo 7. Vamos ler mais alguns versículos do próprio capítulo 9 e do 8 também, mas vamos correr por causa do tempo. É claro que o tema aborda muito mais coisas, mas dentro de uma hora a gente não consegue falar tudo. Então vemos que a contribuição, ela gera reações em nós, sentimento em nós, que pode ser de tristeza. A gente pode fazer porque sente obrigação, e Paulo fala que a gente pode se alegrar. Nós como cristãos devemos estar enquadrados nesses que fazem com alegria. Agora interessante a última parte. Eu vou pedir que o obreiro Leandro, se quiser pode sentar aqui para aparecer também, os irmãos conhecerem lá, não tem problema não. Então a pessoa só ouve a voz de lá, quem é esse? Eu queria saber quem é o obreiro Leandro. Então lê por favor. Isso, parte final.
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém. Então, sentimentos são gerados naquele que contribui. E sentimentos são gerados em Deus. Então, quem entristece a Deus gera uma reação em Deus. Quem se entristece doando gera uma reação em Deus. Por obrigação gera uma reação em Deus, que não é boa. Mas está escrito: Deus ama ao que dá com alegria. Quando falamos isso, é porque as pessoas não dão. É exatamente o que nós vamos estudar. E Deus não pode amar pessoas nesse sentido de salvação. Deus ama a todos e quer dar salvação. Mas quando fala que Deus ama aquele que dá com alegria, isso está ligado diretamente à salvação. Porque a pessoa está na condição de salvo. A pessoa não está presa às riquezas. Ela está juntando tesouro no céu. Ela está tirando aquilo que ela tem. Ela está ficando com menos para ajudar alguém que precisa. Então ela está exercitando a fé. Aí Deus ama essa pessoa. Ela entende que aquilo que ela está fazendo não vai fazer falta, porque ela recebeu porque o próprio Deus deu e pode fazer muito mais. Porque no contexto daquilo que nós lemos, nós estamos falando de semeadura. Quanto mais a pessoa ajuda e faz, mais ela recebe, porque Deus quer pessoas abençoando outras, como Ele fez com Abraão. Então nós precisamos entender isso. Aí Deus fala: não, o presbítero Jonas, a obreira Yasmin, eu amo lá como é que eles são. Eles agiram como uma viúva pobre, só tinha aquilo, mas sabe tanto que eu cuido deles, que contribuiu com tudo. Eu amo porque sabe que não vai faltar. Deu tudo, mas eu vou prover. Ela está recebendo de volta no mundo espiritual. É importante quando nós enxergamos dessa forma. Então, gera um sentimento em Deus, que é o sentimento de amor. Ele permanece alegre, ou seja, isso, em uma palavra que a gente possa entender também, agrada a Deus essa ação nossa. Ela agrada a Deus porque está demonstrando muitas coisas, gratidão a Deus, fé, obediência, está tudo incluso. Então isso são qualificações de uma pessoa salva, de uma pessoa que entende que Deus é o seu pastor e que nada vai lhe faltar. Vamos lá, continuando. Então nós vimos que contribuir, ela revela, ela revela em nós alguns sentimentos. A contribuição também, na obra de Deus, oferta, ela revela o que o dinheiro representa para nós. O que é que esse dinheiro representa? Não só gera sentimento. Quando a gente contribui ou não contribui, revela o que o dinheiro ele representa para nós. O Senhor Jesus certa vez falou que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós havemos de agradar a um e desagradar aos outros. Aí ele está falando de riqueza, É a única coisa que Jesus Cristo se refere como Senhor. A gente não vê qualquer outra coisa. Pode ser Baal, Moloque, utiliza a palavra Deus com letra minúscula. Agora Senhor, o Senhor está utilizando essa palavra para as riquezas, para o dinheiro. Então não pode servir a dois senhores. Está colocando o dinheiro como Senhor. Aí fala: você não pode servir a Deus e a Mamon. Tem pessoas que não vão saber lidar com isso. Eles vão deixar a Deus em segundo plano e o dinheiro vai ser o seu Senhor. Ou seja, o dinheiro vai administrar a ele. Não é ele que vai administrar o dinheiro. Então, contribuir revela o que o dinheiro representa para nós. Então, quando nós fazemos com tristeza ou por obrigação, nós estamos revelando ou nós estamos manifestando através dessa ação
que o dinheiro, ele é mais importante do que o próximo, do que o nosso próximo, do que aquele que necessita. Porque senão seria o contrário. A gente deveria cumprir o que Paulo falou pelo Espírito. Deveríamos fazer isso com alegria. O que o dinheiro revela que nós somos, ou seja, a contribuição. Vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E agora a gente vai ter que ser mais rápido, porque os textos têm mais versículos. Atos 4, do 1 ao 4, se houver necessidade de parar, eu peço que o senhor pare, obreiro Leandro. E você que está do outro lado, enquanto isso, pode compartilhar, comentar, concordar ou discordar. E nós, na medida do possível, se você discordar, depois com mais tempo, a gente trata do assunto, tá bom? Então vamos estar lendo Atos dos Apóstolos 4, do 1 até o 4. E, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Acho que eu passei a referência errada, vamos voltar aqui. Atos, acho que é Atos 5, né? Atos 5, eu falei Atos 4, vamos ver se é isso mesmo. Desculpe a falha aí. Isso, é Atos 5, do 1 ao 4. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. Então, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Amém. Então, acredito que uma boa parte dos irmãos que estão acompanhando já leram essa passagem. Início da igreja primitiva, os cristãos são visitados pelo poder de Deus, são transformados e começam a cuidar uns dos outros, fazer o que Paulo pediu que fosse feito através dos crentes de Corinto. Então, nessa ocasião, o apóstolo Paulo não era convertido ainda, no texto que nós lemos. Ele não era convertido, então os apóstolos já falavam do assunto, da importância de ajudar um ao outro. Só que o ato de vender não era determinado pelos apóstolos, era um ato voluntário de ofertar. Havia necessidade de ofertar. Agora, com quanto não importava. Alguns entendiam, não, eu tenho riqueza, eu vou vender, vou repartir com quem precisa. Porque eu falei, a voluntariedade no valor da oferta. Agora, ofertar é um dever cristão, é um mandamento cristão. Para que vidas sejam abençoadas, nós temos que ser canais de bênção. Então, uma boa parte de pessoas que tinham bens materiais vendiam. É claro que depois isso foi fazer falta, tanto é que não é a ordem dos apóstolos naquele momento, você é obrigado a fazer isso, que a igreja, por não saber dividir, depois ela vai sentir falta daquilo, e ela vai ser ajudada pelas igrejas dos gentios. Eles fizeram uma coisa de uma forma que não foi muito organizada, mas o importante aqui era a intenção deles de não ver aqueles que precisavam ter falta de alguma coisa, ou seja, dele comer e o seu irmão ficar com fome. Dele estava numa casa e o irmão morando embaixo do viaduto. Então eles se preocupavam com isso. Então alguns que têm riqueza, fazendas, quando fala fazenda é riqueza, não é fazenda de boi, poderia ser que alguns tivessem um rebanho de cabra, de carneiro, mas quando fala de fazenda, está falando de riqueza, de recurso financeiro. Eles vendiam, aí a Bíblia chama a atenção e foca numa pessoa chamada Barnabé. E Barnabé também, ou seja, ele não foi o único que fez isso.
Ele tinha uma propriedade, ele vendeu e também repartiu com o pobre. E aquilo vai chamando a atenção. Só que todas as pessoas estão fazendo isso com prazer, como Paulo falou. Estão fazendo, quando fala voluntariedade, é um ato de você fazer sem querer nada de volta. Você faz por amor. Você não faz esperando alguma coisa. Então todos estão fazendo com alegria. E meu irmão ali, não tinha almoço. Agora por alguns dias pelo menos ele vai ter, direto. Porque eu fui um canal para ajudar, outro irmão foi um canal. E aquele não tinha casa, pelo menos agora tem uma casinha, porque fulano de tal vendeu uma propriedade, outro também vendeu, depositou perto dos apóstolos, o apóstolo foi e fez uma casinha, ou comprou uma casinha para eles. E eles estão alegres. Aí surge na história, Barnabé faz isso também com alegria. Aí surge o Ananias, que o obreiro Leandro leu. Ele vende, ele retém uma parte daquilo que ele vendeu. Era direito dele vender? Era direito. Era direito dele dar só uma parte? Ou se ele quisesse dar 5%, 10%? Ou não, vou dar 90% por causa dele. Era. O problema é que ele estava tentando mentir, esconder. Ele reteve parte para ele, pensando que Deus não tinha visto. É como uma pessoa. Um exemplo. Nossa igreja fala de dízimo. Uma pessoa, ele teria que dar o dízimo de R$1.000. Aí ele dá 500. Mas ele pensa que está enganando o tesoureiro, está enganando o pastor, qualquer pessoa que tiver conhecimento, o conselho fiscal. Só que Deus está vendo que faltou ele dar 500. Foi mais ou menos assim que aconteceu com Ananias. Por que Ananias ele deu? Porque ele queria mostrar que ele era igual às outras pessoas. Que podia fazer, ele poderia imitar as outras pessoas, mas o coração dele não era igual ao de Barnabé e dos outros irmãos. Porque por trás daquela oferta dele estava a mentira. O dinheiro pode provocar mentira na vida de alguém que diz que é cristão, né? A pessoa deu uma causa na justiça, R$100.000. Era para ela levar 10 mil na igreja que prega o dízimo. Aí ela mente para as pessoas: e eu ganhei R$10.000. Aí leva lá R$1.000. Para ela acha que está sendo abençoada. Não adianta, ninguém está vendo, ninguém sabe se é verdade ou não. Só ele é advogado, né? O advogado vai saber. E Deus já sabia antes de quanto ele ia receber. Há muito tempo. Então aquilo entristece o coração de Deus. Como é que Deus pode amar uma pessoa assim? Na ocasião ele foi fulminado, mostrando que Deus não amava aquela ação dele. Essa atitude dele era iníqua, apesar de estar numa igreja. Era a ação de uma pessoa ímpia, de uma pessoa que não tinha temor. Como Deus não existe, não. Deus não está vendo. Deus estava vendo tudo. A Bíblia diz que aos olhos do Senhor todas as coisas estão nuas, estão patentes. Então, Ananias, com essa atitude dele de mentira, e o Espírito Santo, que Pedro fala que ele tenta enganar, é quem revelou a Pedro que ele estava mentindo. Ele estava tentando passar que ele era sincero, que ele era fiel, que ele era justo. Mas o Espírito Santo revelou para ele, para todos ali, que não adianta querer se esconder dos olhos do Senhor. Mostrou que ele era um mentiroso, que ele era um hipócrita, que ele era avarento, porque a parte que ele reteve naquele momento poderia ter abençoado mais pessoas. É sério o assunto. O assunto é sério. Mas um pastor prega sobre isso, aqui ou acolá, e tem pessoas que acham: não, está querendo dinheiro para a igreja, para a riqueza. Pode ser que tem pastores mesmo assim, eu concordo também. Mas nem todos. Nós não podemos generalizar, tem pastores sinceros. Tanto é que se você é de outra igreja,
Eu estou falando aqui, eu não estou pedindo para você ofertar ou dizimar na minha igreja, é na sua igreja. Então não estou preocupado com a minha igreja. Estou preocupado em pregar o reino. Estou preocupado em que vidas sejam abençoadas. E você deve ser um canal. Pode ter muitas pessoas que deixaram de ser abençoadas exatamente por causa disso. Você não foi um voluntário na obra. E Deus está triste. Em vez de estar amando, Ele está triste. E as poucas vezes que você fez com pesar, fez com tristeza. Fez como eu já disse, não, eu vou fazer porque senão as pessoas vão ver que eu não faço. A salva passa, eu nunca coloco envelope, então as pessoas vão achar que eu não sou um dizimista. E eu tenho que ter uma postura e mostrar que eu sou um cristão. Não é assim que funciona não. Você está agindo exatamente como Ananias agiu. Só que talvez hoje você não vai ser fulminado como ele foi. Mas se não mudar os conceitos, vai morrer eternamente. É momento de nós pararmos, avaliarmos os nossos conceitos e entender que um cristão, ele carrega uma identidade, ele tem um padrão, ele não se maqueia. O cristão, ele é cristão, ele tem uma identidade, ele é um cumpridor da palavra de Deus. Esse sim agradam a Deus, Deus ama, é por isso que ele contribui com alegria, porque ele é um cristão, ele não acha que vai fazer falta, ele entende que Deus vai prover, ele entende que aquilo que ele recebeu até agora foi Deus que permitiu que ele recebesse. Então nós vemos que a riqueza, ela revela quem nós somos, revelou para Ananias, ou para as pessoas que estavam em volta de Ananias, que talvez pensassem, sabe que homem bom? E Ananias é um mentiroso, rapaz, eu não sabia. Ele estava agindo de hipocrisia, nem parecia, né? Parecia que era um cristão sincero mesmo. Nós não estamos falando aqui, o tema aponta para a contribuição, mas dentro de várias outras passagens bíblicas a gente pode agir dessa forma também. E a gente só está falando de um ponto. Está ligado ao dinheiro. O homem pode agir com mentira, com hipocrisia. Mas vamos avançando. Porque aqui, dentro do texto, a gente tem 10 minutos, vamos tentar correr. Se eu passar, acredito que pelo menos os membros daqui vão continuar. Não sei se vocês do outro lado vão querer continuar ouvindo. Mas a gente vai concluir esse estudo, ainda que a gente passe uns 5 minutos. Eu vou tentar não passar. Mas se a gente passar, eu queria que você tivesse a paciência. Você que está aqui, você que está do outro lado. Paulo está tratando de uma coleta que está sendo recolhida para Jerusalém. Aqui no texto. E os macedônios que se convertem, a gente vê a passagem, Macedônia, Paulo atravessa e nos ajuda. Eles são transformados e sabem que a igreja de Jerusalém está precisando. Só que os macedônios, naquele momento, estão em dificuldade financeira. Assim como nós hoje. Essa crise tem afetado todas as pessoas. Mas dentro da nossa pobreza, a gente pode ser um abençoador. E a gente vai ver mais na frente. Os macedônios falam assim, não, eu posso sim. Mas vocês que estão precisando. Não, mas eu quero ajudar meus irmãos lá em Jerusalém. Aí eu não posso deixar de falar o que Deus está tocando no meu coração agora, para quem está aqui e quem está do outro lado. Se a gente não se preocupa com aqueles que congregam conosco, na nossa igreja, como é que a gente vai se preocupar com aquele que está lá na Amazônia, que está lá na Bahia, que está lá na África, né? O macedônio não conhecia os irmãos que estavam lá em Jerusalém, precisando. Não, mas eu tenho que ajudar. Eu vou ajudar. Eu fui chamado para ser bênção. O corpo de Cristo não está aqui só em Macedônia. Membros do corpo de Cristo está lá em Jerusalém, está lá em Éfeso, está lá em Corinto, está lá em Filipos. Eu quero ajudar. Mas você não tem condição, você está precisando. Não, eu quero agir como uma viúva pobre. Eu vou ficar sem nada, mas eu vou abençoar. Os irmãos acham que Deus se sentiu como nesse momento? A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria.
O texto, nós vamos voltar lá em 1 Coríntios 8, vai nos dar a entender e sugerir que o apóstolo Paulo e os irmãos estão falando assim: não, vocês não ajudem, vocês não podem, vocês não têm condições. E eles persistindo: não, a gente pode sim, nem que seja um pouquinho, mas a gente pode, a gente quer ser canal. Talvez Paulo já tinha falado de semeadura, quando falou: não, Paulo, você está falando para a gente não ajudar, mas você já falou de semeadura e agora? Eu acredito que eu vou ajudar e Deus vai prosperar, Deus vai prover, porque o que eu tenho aqui, foi Ele que proveu, Ele vai prover outra vez, porque eu estou semeando na obra. Então, a riqueza, ela pode gerar mentira, e se gera mentira, o texto que foi lido pelo obreiro aqui, diz que foi Satanás. Está tudo ao contrário. Satanás encheu o coração. Era para ele ser cheio do Espírito, ele está tentando enganar o Espírito, e agora está sendo guiado por forças satânicas. E o final dele, já falei, ele morre. Mas vamos lá, avançando. Então já falei aqui que Ananias, ele queria mostrar que era igual a Barnabé e os outros irmãos, mas na realidade ele era mentiroso, hipócrita, falso, avarento e etc. A gente não quer perder tempo aqui falando tudo que ele era. A gente prefere falar das qualidades daqueles que estavam ajudando, como foi os macedônios, no texto que nós estamos estudando. Então, dentro desse cenário que a gente vê do que se trata a contribuição financeira, e nós louvamos a Deus por aqueles que fazem com alegria. Nós louvamos, porque se por um lado a gente se entristece, porque se Deus se entristece, nós que somos homens, seres humanos, a gente também se entristece. Então nós vamos observar agora, para a gente caminhar para o final, que tem pessoas, e observe, pode ter alguém enquadrado que vai reproduzir, não sei quem está, eu estou transmitindo pelo celular, um pouco distante, não dá nem para saber quem está acompanhando, se é do nosso ministério ou não, mas independente disso, existem pessoas, se você tiver enquadrado, reveja o conceito, muda rapidamente. Não precisa fazer como Zaqueu, não. Se defraudou, devolver tudo. Não, mas eu estou um ano sem ofertar, um ano sem dizimar, querer dar tudo de uma vez. Não há necessidade disso. Entenda que é seu dever contribuir. Se for com R$1 a partir de agora, faça isso. Mas faça por prazer. Então tem pessoas, ou seja, existem pessoas que só economizam no que diz respeito ao reino de Deus e igreja. Não, porque eu estou guardando, eu estou economizando. Mas em tudo que envolve a obra de Deus. Tem um almoço para arrecadar o almoço, a pessoa não compra. Tem um lanche, também não compra. Vai na esquina e compra. E assim por diante. Tudo que envolve o reino de Deus e a obra de Deus. Não, a pessoa consegue economizar. Se ele economizasse do jeito que economiza na obra de Deus, economizasse em todos os sentidos, em poucos anos se tornaria um milionário. Mas não se torna milionário porque só economiza na obra de Deus. Oferta ou qualquer outra coisa, doação, é complicado. A pessoa nunca contribui. Mas passa numa loja e só de olhar para um perfume importado, a pessoa vai lá e compra, não tem dificuldade nenhuma. A pessoa compra carro, troca. Em um ano ele tem direito de fazer isso? Tem, de comprar um perfume, trocar o carro? Tem. Mas deveria ter o dever de contribuir na obra de Deus também. Não, mas essa televisão já está ultrapassada, agora tem que ser a Smart. Compra à vista ou parcela, mas não tem dificuldade nenhuma. Roupa e outras coisas mais. Não tem dificuldade não. Passa o cartão independente de valor. E o sentimento que ela tem é alegria. É prazer em fazer isso. Mas quando é para a obra de Deus, ou não dá,
ou quando faz é com pesar, é com tristeza. Isso é triste só em a gente ensinar a respeito do assunto desse, pessoas que agem assim. Só de falar. Porque quando Paulo está falando, está inspirado pelo Espírito, é porque ele está dizendo que existem pessoas assim. A igreja de Corinto naquele momento está representando as demais igrejas, tanto é que a carta hoje ela é ensinada para todos, para toda a igreja. Então tem pessoas que só economizam nisso, não tem dificuldade nenhuma em nada, em gastar em nada. Mas na obra de Deus, ainda que seja um real, a pessoa faz e aquela luta, vai ou não vai, dou ou não dou. É uma batalha, a gente pode falar até que espiritual, e é mesmo, porque no que diz respeito à passagem de Ananias que nós lemos, a gente vê que Satanás estava por trás disso. Então tem pessoas, os sentimentos gerados, a gente falou, tristeza, pesar, mentira, hipocrisia, falsidade. Mas também tem a alegria e o prazer. Só que a gente vê que quantos sentimentos são gerados naqueles que não dão. Existem muitas razões. A avareza. Não, vou ter 100 reais a menos. Não posso, 100 reais tem que ficar na minha carteira. A gente vê a passagem, por exemplo, da viúva pobre. Acho que é Lucas 21. Jesus Cristo está observando, aquilo não é uma parábola não. Jesus Cristo está no templo observando, o gasofilácio está lá, aí vem as pessoas com recursos financeiros elevados e colocam lá um dinheiro. Ou seja, é considerado hoje uma boa oferta. Uma boa oferta vai depender de igreja para igreja, né? Para a nossa igreja, um real já é bom. Nós somos de uma igreja humilde. Tem igreja que a oferta só vale se for de R$1.000 para cima, né? Que ela é uma catedral. Mas Jesus Cristo está observando aquilo. E os homens estão colocando lá o dinheiro e de repente vem uma viúva. E a viúva, se ela não tivesse filho para sustentar, ela vivia abandonada. Não sei como era que ela vivia. Eu sei que ela só tinha 2 moedas. E ela coloca. Jesus Cristo, ninguém presta atenção naquilo. É o que nós falamos aqui, nada foge aos olhos do Senhor. Não adianta ninguém disfarçar ou colocar, como eu já disse lá, não vou colocar um bolo de dinheiro, porque tem um monte de gente vindo atrás, outros do meu lado, vendo, não consegue contar quanto é, mas está vendo que é muito. Deus sabe a quantia e a intenção. Jesus Cristo falou, sabia que essa viúva aí colocou 2 moedinhas? Se vocês não prestarem atenção, estou falando, foi 2 moedinhas que ela colocou. Ela deu mais do que todo mundo aí que ofertou. Porque aqueles que colocaram muito, eles deram daquilo que sobraram, ela deu de tudo que ela tinha. Ou seja, ela entendeu, isso aqui não vai me fazer falta. Deus pode prover. Ele proveu para mim, ainda sobrou 2 moedas, eu tenho 2 moedas ainda. E os outros deram do que sobraram. Quando fala do que sobraram, está sugerindo que eles deram o resto, né? Eles deram o mínimo, aquilo que sobrou. É como se tem um culto, tem a salva, como eu já falei, gasofilácio, lugar para depositar o dinheiro. Tem igreja que tem a tesouraria, a pessoa vai diretamente na tesouraria, tira a oferta e contribui. Então o resto é como se fosse assim, esses homens da alta sociedade ou com recursos financeiros elevados, trazendo para a nossa igreja hoje, ou as igrejas que a liturgia do culto é assim, passando salva. A pessoa está com 1 moeda ou 2 moedas, ela pega aquilo tudo e ela oferta. Ninguém é obrigado a fazer, ninguém tem que colocar tudo. Se alguém ensina que tem que colocar tudo que tem na carteira, está contrariando o que a Bíblia ensina, o que nós estamos ensinando aqui.
A pessoa, se pode, ela deve ofertar. Isso é uma doutrina. Agora, a voluntariedade, o valor, é o proposto no coração dela. Ela sabe a intenção, o propósito e o porquê. E aquilo vai estar gerando um sentimento dentro dela. Mas vamos supor, essa pessoa pega essa moeda, moeda de R$1, de 50 centavos, ou R$2, e coloca lá tudo. Só que tem outra pessoa que ela pega a carteira, e na carteira dela, ela tem várias notas de 100, de 50, de 5, de R$2. Aquela outra pessoa deu R$2, ou 50 centavos, ou R$1, porque ela tinha tudo. Só que essa pessoa tem todas essas notas, grandes e pequenas na sua carteira, e ela tem lá na conta dela mais de R$10.000 sobrando. Mas ela só consegue dar R$2 das sobras para Deus. E ainda dá com uma obrigação ou um sentimento para as pessoas verem, não, também contribuo. Mas nós observamos que esse ato de fazer dessa forma, desses homens que estavam dando para Deus, Jesus entendia que era importante no sentido de organização e de obra social, porque aquilo ali ia ajudar pessoas. Ele entendia isso, mas ele também está falando como Deus está vendo isso. Jesus Cristo está olhando com o olhar de Deus, não com o olhar humano. Pelo olhar humano, o que é maior, o valor maior, é o melhor. Mas para Deus não, o melhor foi o que era menor, o que era menos. Então quando a pessoa enxerga como essas pessoas que levavam entregando o resto para Deus, está se tratando de um sentimento chamado indiferença. Porque se eu entendo que eu posso dar R$50 e vai abençoar uma pessoa, eu tenho que entender que se eu consigo ajudar com 1.000, muitas pessoas podem ser muito mais abençoadas. É o olhar com indiferença. Não importa se tem crise, não importa se tem crise, não importa se tem gente desempregada. Eu não quero saber se tem alguém precisando. Estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com ir de lá e ofertar com aquilo que dá para comprar um pão. Não quero saber se a pessoa está precisando de uma cesta. Eu poderia ajudar com um valor equivalente a uma cesta, mas eu prefiro dar o dinheiro que equivale a um pão ou 2 pães. É olhar as coisas com indiferença. É olhar sem observar que o seu irmão na congregação, ou uma pessoa vizinha ou conhecido do irmão que chegou a informação que está precisando, que está faminto, ou qualquer outro problema que a igreja pode ajudar. A pessoa não consegue enxergar com esses olhos, porque ela está presa à riqueza. O seu olhar não está no alvo que é Jesus, está na riqueza. Por isso que ela não consegue enxergar. Ela está juntando o tesouro no céu. E o significado, isso me chamou a atenção quando Deus tocou nesse sentimento. O sentimento, nós não vamos nem conseguir ler o 2 Coríntios 8, a gente vai finalizar por aqui por causa do tempo. Essa palavra indiferença, eu fui ler de uma forma, qual o significado dessa palavra para que as pessoas entendam. É um estado de tranquilidade. Quem vê com indiferença, ela vê isso, um estado de tranquilidade daquele que não se envolve com a situação. Ou seja, ela não se comove. O importante é que ela trabalhou, mesmo tendo a crise, ela está num ambiente que pode trabalhar. Ela ganhou R$3.000 em 15 dias, mas não quer saber se o outro está 2 meses sem poder trabalhar. Não é porque ele não quer trabalhar. Eu falava esses dias com uma pessoa que trabalha comigo, eu falei assim, uma pessoa chegou para mim, eu não pensava nunca, pessoa que tem sido canal de bênção para a minha vida, bênção, condições melhor do que a minha, já teve um momento, por causa da crise não é o melhor, mas a pessoa chegar para mim
e falar assim: Sandro, se precisar de alguém para trabalhar com você, pode falar comigo. Eu não ajudo porque não preciso. E eu falei para ele, já teve umas 5 pessoas que falaram isso na sua frente. Não tem como ajudar todas as pessoas. Então tem muitas pessoas nessa situação. É hora da igreja, não precisava ter essa crise para a igreja observar dessa forma bíblica. Mas em um momento desse, nós temos que avaliar muito mais. Então, quem olha com diferença, ela está tranquila em meio a toda essa situação. Cara, a minha igreja tem 50 pessoas. Estou preocupado comigo, as 49, se quiser, que se vire, que arrume os seus recursos. Mas não tem o recurso. Deus está provando você nesse momento. É você que é o canal de bênção. Ah, mas eu não consigo ajudar todo mundo. Mas não está falando para ajudar todo mundo. Está falando para ajudar pelo menos alguém. Também não pode ficar sem ajudar ninguém, né? Alguém tem que ser ajudado. Jesus Cristo falou, eu preguei isso na quarta-feira aqui. Ele vai falar para o que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive nu, não me vestiste. Estive enfermo, não me visitaste. Estava preso e não foi estar comigo. Mas quando nós fizemos isso? Quando deixaste de fazer a um desses pequeninos. Jesus Cristo está tratando de obra que devem ser realizadas por cristãos. Então a gente está finalizando aqui em 5 minutos no máximo. Só vou ler agora o que está escrito aqui. Então vemos que aquele que trata com indiferença, ele dá o que sobra. Jesus Cristo falou que foi isso mesmo. Eles davam do que sobrava. É como se fosse assim: um irmão hoje está precisando de uma comida. Você pode dar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz e 1 quilo de carne. Vou colocar 1 quilo de cada. Você só pode dar isso. Você tem a condição de dar isso. Eu tenho a condição de dar isso. Mas eu não faço isso. Eu como feijão, arroz e a carne, deixo um pouquinho, o resto, e levo para ele. É isso que Jesus está falando daqueles que ofertavam. Isso não é postura de cristão e nunca vai ser. Isso aí é de quem olha as pessoas como um cachorrinho, que Jesus Cristo falou, que come das migalhas que caem do prato. Não vê como membro do mesmo corpo que ele faz parte. Ele enxerga essa pessoa de forma diferente dele. Mas ele, olhando pelo olhar bíblico, é assim que o egoísta enxerga as mesmas coisas. Ele não consegue se colocar no lugar do próximo, como aquele jovem rico. Se aquele jovem rico ele fosse pobre, o que ele ia estar mais esperando era ser ajudado por alguém. Mas os valores estavam invertidos ali. Ele que era o rico, ele deveria entender que se ele guardava os mandamentos, não precisaria nem Jesus Cristo fazer aquele pedido para ele. Já era para ele estar fazendo. Já era para ele falar assim, como ele falou: não, você guarda isso, e guarda aí da infância. Então reparte o que você tem com o pobre. Senhor, eu tenho feito isso também, tenho ajudado todo mundo. Não foi isso. Ele queria mostrar uma coisa que na realidade ele não era. Vamos lá, partindo para o final. A contribuição, ela glorifica o nome de Deus. Isso está em 1 Coríntios 9, 12. Leu, por favor, irmão, para a gente terminar, o 12 e o versículo 13. E eu deixo a referência para quem estiver em casa depois, os irmãos souberem aqui anotar e depois ler com calma em casa. É 2 Coríntios 9, 12. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Amém. Só o 12 aí, né? Depois vai ler o 13. Então, nós vemos que a contribuição para a obra de Deus, ela gera muitas graças a Deus, ou seja, as pessoas glorificam a Deus. Quem glorifica a Deus?
as pessoas que recebem, seja ela de uma organização, seja da igreja, sejam aquelas que não são. Elas vão entender: não, eu necessitei e a igreja me ajudou. Não tem como ela não dar testemunho. Mas estava desempregado, está falando com os parentes que não são cristãos. Mas você está nessa situação, não sei o que, eu fiquei. E como é que você está comendo? Não, a igreja tem me abençoado. O nome de Deus é exaltado através disso. Quando nós não fazemos, é blasfemado. Nós vemos, teve esse acidente, ou incidente, né, com aquelas chuvas aqui em Realengo. Muitas pessoas perderam casa, perderam tudo. 90% ou mais dos postos para socorrer e ajudar as pessoas foram igrejas. Então nós vemos que dentro de uma situação dessa, o nome de Deus é glorificado. A igreja abre as portas, mas não precisa ninguém pedir. A igreja abre as portas porque essa é a função da igreja na face da terra. Agora o versículo 13, a gente só vai falar de dois sentimentos, né, que é gerados através da contribuição, ou que se revela em nós. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Então nos chama a atenção a palavra submissão. As pessoas glorificam a Deus, o texto foi dele, pela submissão, ou seja, contribuir, mostra que nós somos submissos. Outra palavra que a gente poderia utilizar, obediente. Estou falando até soletrando, para as pessoas entenderem a palavra literalmente. Então o nome de Deus é glorificado pela submissão. E em segundo, o nome de Deus é glorificado pela liberalidade. Quando a gente fala de liberalidade, significa que não estamos presos. Aqui a gente finaliza. Mas antes vou falar os versículos que nós leríamos, se fôssemos dar continuidade. Liberalidade, não estamos presos. Presos ao quê? Ao dinheiro. A nada que é material que está à nossa volta. O nome de Deus é glorificado. As pessoas pensam: como é que pode? Por que essa pessoa fez isso? Não era obrigação dela, porque ela me ajudou assim. Eu não sou nem da igreja, porque a igreja fez isso por mim. Fez porque nós não estamos presos a isso. É claro que tem pessoas também que fazem, ou igrejas que fazem, porque a gente está falando de verdades, para se promover. Mas o sentido aqui não é esse. É de fazer em obediência, em submissão. No intuito não é de que a igreja, que o ministério venha a ser reconhecido. O texto, Paulo fala que é o nome de Deus ser glorificado. Então, nós estamos presos. Então observamos e caminhamos para o fim dessa doutrina, desse culto, com o tema para quem chegou depois, e peço que você compartilhe esse vídeo, faça chegar a outras pessoas, porque tenho certeza, tem pessoas precisando ouvir, tem pessoas que Deus quer que sejam canais para que vidas sejam abençoadas nesse momento que o nosso país está vivendo. R$600 do governo vai ser bom para algumas pessoas. Nós não podemos aqui ser ingratos, mas não vai ser suficiente para alguns. A pessoa vai precisar da sua ajuda, vai precisar da ajuda da igreja. Se você pode, ajude sim, na certeza que você não vai estar perdendo não.
Você vai estar semeando, Deus vai exaltar o nome dele na sua vida. Então os textos que nós estaremos explicando, não vai dar tempo, você pode anotar. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 4. Estaria explicando esses versículos. Versículo 8 e versículo do 11 a 14. Ou você pode pegar e ler 2 Coríntios 8, do 1 a 14 por inteiro. Aí você vai entender o porquê que Paulo estava falando de tudo isso. Aí vai entender que eram os macedônios que estavam contribuindo também, que eles já estavam há um ano se programando para isso. E o apóstolo Paulo vai chamando a atenção deles, porque eles estavam com um projeto de recolher e de enviar há um ano, mas Paulo dizia assim: não basta tão somente ter propósito e não cumprir. Quando chegar na data, os donativos têm que estar aí. Não adianta só se programar, não, mas o ano que vem, o mês que vem, eu sinto desejo de ajudar a igreja, mas nunca chega o dia. Estás a pensar, acho que o dia já passou. Não atrase mais um pouquinho, não. Seja a igreja que você participa, se você pode ajudar a contribuir, faça isso com prazer, para que Deus ele venha te amar. Que Deus em Cristo ele possa estar te abençoando em nome de Jesus. Nós vamos estar orando. Vamos orar antes, agradecendo ao Senhor pela vida de todos que estão aqui e daqueles que estão aí do outro lado e daqueles que estarão ouvindo. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, te exaltamos por esse momento, Senhor, onde trazemos uma mensagem que pode causar, Senhor, até mesmo polêmica, mas a polêmica é causada por aqueles que exatamente não sentem prazer em investir, Senhor, na sua obra, em ajudar o seu próximo. Assim como o Senhor conhece a intenção dos corações de todos que estão aqui e de todos que estão do outro lado, o Senhor conhece também o meu coração, o coração de todos os líderes. E cada um, Senhor, vai ser julgado pelas obras realizadas, por aquilo que ele fez, pelos propósitos pelas quais foram feitos, porque o mais importante não é fazer, mas é o propósito, Senhor, pelaquilo, Senhor, que nós fazemos, o porquê de estarmos fazendo. Gera, Senhor, entendimento, abre o nosso entendimento acerca de reino, acerca de igreja como o seu corpo. Se tem alguém, Senhor, se precipitando nas interpretações bíblicas, ou se deixando levar por falsos ensinos, outras pessoas que confundem a mente dela, Senhor, acerca desse assunto, que o Senhor possa esclarecer através do teu Santo Espírito, pois foi o teu Espírito, Senhor, que inspirou os escritores a escrever a Bíblia Sagrada, e o Senhor pode esclarecer o entendimento, Senhor, do teu povo. Continua conosco, que aqui estamos, com aqueles que estão do outro lado, abençoando a família, levando a cura, a libertação, a provisão, gera recursos. Como foi falado, Senhor, dentro desse estudo, é um momento difícil que vivemos, Senhor, na área da saúde e da economia, mas o Senhor continua sendo o provedor. Temos a certeza que o Senhor tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. O Senhor poderia multiplicar os alimentos na despensa do teu servo, como o Senhor fez no passado, multiplicando o azeite e a farinha. Mas eu, como homem, eu enxergo que o Senhor prefere, Senhor, em nossos dias, provar o nosso amor, provar se nós mesmos somos cristãos, se nós cumprimos aquilo que nós ensinamos, que sejamos canais em meio às dificuldades financeiras que temos vivido, assim como a igreja de Filadélfia, que era pobre,
mas espiritualmente era rica. Assim como os macedônios, Senhor, que mesmo na pobreza desejaram e ajudaram os irmãos que estavam em Jerusalém. Que nós possamos ser canais de bênção, porque para Abraão ser próspero, abençoado, ele precisou se esvaziar. Que nós também, Senhor, imitemos pela fé os atos, Senhor, do nosso pai na fé, Abraão. Nos despeça na tua santa paz, nos dê, Senhor, uma noite abençoada na tua presença, a todos nós que estamos aqui e aos irmãos que acompanham essa transmissão. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja na vida de todo aquele que aguarda a volta do Senhor Jesus. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Amém. Assim nos permitindo o Senhor, estaremos de volta no domingo na Escola Bíblica Dominical a partir das 9h30 e à noite às 18 horas com culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Deus em Cristo vos abençoe.